É basicamente isso que o Senhor Jesus está dizendo para Pedro. É basicamente isso. Basicamente isso. Deixa eu só contextualizar você. Em que momento Jesus está dedicando tal palavra a Pedro? Jesus está vivendo uma oportunidade única e última. Na verdade, está proporcionando uma oportunidade única e última aqui na terra para os seus discípulos, porque eles estão vivendo o que nós chamamos da celebração da última ceia, do seu último momento de confraternização e de intimidade só com os seus discípulos. Numa casa agora separada somente para eles, num ambiente confortável e de intimidade, Jesus vai cear com os seus discípulos. Vai passar alguns comandos, algumas orientações, conselhos e orientações finais. Eu gostaria que você se reportasse comigo a esse momento agora. Imagine uma casa acolhedora de teto baixo, uma mesa onde cabem todos juntos de uma só vez, os 12 mais o mestre, mais o Senhor, todos eles reunidos ao redor dessa mesa. Neste mesmo dia, rompendo apenas algumas poucas horas, Jesus está prestes a ser entregue à guarda romana. É nesse mesmo contexto, um pouquinho apenas depois, que Judas vai, através de um beijo, entregá-lo. Depois desse momento, quando Jesus se retira para orar com os seus discípulos no Getsemane, quando o próprio Jesus vai se distanciar deles cerca de um tiro de pedra e vai falar particularmente com o seu pai. Você sabe que esse momento é o maior momento de agonia e de angústia da vida de Cristo aqui na terra. Não há absolutamente nenhum outro momento da sua vida ministerial, quer seja nos seus 3 anos e meio de execução ministerial, ou ao longo de toda a sua vida até os seus 33 anos, não há absolutamente nenhum outro momento que se compare a tanta angústia, a não ser o próprio momento do Calvário. Mas a angústia pior é essa do momento do Getsemane. É quando o texto vai nos revelar um fenômeno em que o suor de Jesus vai ser vertido em gotas de sangue, tamanha a sua angústia. É interessante porque, na verdade, ao longo dos 33 anos e meio de vida de Jesus, ele sabe que veio amando de seu Pai em meio aos homens, abdicou do trono de sua glória, absteve-se de todo o seu poderio a fim de cumprir toda a justiça divina e também toda a justiça terrena, a fim de cumprir um único propósito. Qual? Ser entregue por amor de todos nós, ser entregue para que a cédula do pecado que havia contra nós, que fosse rasgada, ser entregue para nos religar de volta a Deus. Durante toda a sua vida ele soube disso. Vários momentos em que Jesus está prestes a realizar algum milagre, ou depois de já ter realizado um milagre, ele normalmente diz: não conteis a ninguém que eu fiz isso. Ou ele diz: ainda não é chegada a minha hora, quando na verdade operou o milagre que Maria, sua mãe, estava acabando de pedir acerca do primeiro milagre que foi realizado nas bodas de Caná. E qual é a hora? De que hora ele estava falando? Ora, ele falava do seu momento de morte de cruz. Ele entende que toda a sua vida terrena, que toda a sua vida carnal, que toda a sua vida humana, ela estava caminhando para um momento em específico. Essa era a hora. Agora veja, a angústia que envolvia Jesus, ela era tão grande no Getsemane, que mesmo consciente de que toda a dedicação da sua vida durante os seus 33 anos e meio culminaram para a realização desse momento. Ora, se durante todo o tempo essa hora ainda não tinha chegado, pois bem, chegou a hora. E mesmo consciente disso, ele vai orar e ele vai dizer: Pai, se possível for. Isso leva a gente a entender o nível de angústia. Tem coisas que, por mais que você tenha consciência de fazer, por mais que você saiba o dia e a hora, o momento de fazer, nada tem o poder de te livrar emocionalmente do trauma que é fazer aquilo, da dificuldade que é fazer aquilo. E isso fica isso fica confirmado no comportamento de Jesus. Consciente de tudo isso, mesmo assim vai chorar. Consciente de tudo isso, mesmo assim vai pedir ao Pai. E por que ele pede? Porque o Pai sempre ouve tudo que ele pede.
Mas nesse dia o Pai vai ouvir, mas este pedido em especial não será atendido. E é por isso até que ele continua a oração dizendo: meu pedido é esse, porém, sobretudo, todavia, seja feita a tua vontade. Ou seja, eu sou consciente do que vim fazer aqui, mas estou pedindo, todavia, minha consciência está aqui, seja feita a tua vontade. Angustiado, seu suor vai se verter em gotas de sangue. Que momento é esse? O maior momento de dor da sua vida. Que momento é esse? É a véspera do Calvário. Momentos, horas, minutos que antecipam uma surra, que antecipam um açoite, que antecipam o cumprimento original e concreto do que o profeta Isaías havia declarado acerca dele. Oh, e o que? Ele seria moído, castigado pelas nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós seríamos sarados. Mas sarados a preço de sangue, a preço de angústia, a preço de dor, a preço de traição, a preço de exposição. Sangue inocente, tudo isso vai acontecer. Uma coroa de espinhos vai ser tecida e vai ser colocada na sua cabeça. Uma cana vai ser colocada em sua mão. Mas antes de olharem ele como exposição de vergonha: ai, você não é rei? Então toma a coroa. Ai, tu não dizes ser o rei? Então toma o cedro. Mas na verdade é uma coroa de espinhos, é uma cana. O texto diz que pegam esta cana e antes de obrigarem ele a segurar, primeiro dão com ela na sua cabeça, aonde já tinha coroa de espinhos, e pá! Violentamente o agridem, e o seu sangue começa a ser extremamente derramado. Vai carregar a cruz que era a sentença do nosso pecado. Oh, como Jesus vai sofrer. Agora veja, tudo isso que eu acabei de relatar segue-se apenas minutos e poucas horas depois do momento que nós acabamos de ler. Que momento é esse? Esse momento é o momento que antecede tudo isso que você ouviu até agora. E esse momento, irmã Camila, qual que é? Esse momento é de comunhão. Esse momento é de festa. Esse momento é de celebração, de confraternização. Agora, Jesus dá uma aula para nós de controle, equilíbrio, domínio próprio. Por quê? Ele sabia ou não sabia tudo que ele passaria depois desse momento de ceia? Sabia ou não sabia? Jesus porventura foi pego de surpresa? Claro que não. Se no período da celebração, enquanto ele está em comunhão com todos os seus discípulos ao redor da mesa, ele mesmo olha para Judas e diz: o que tendes a fazer, faze-o logo, faze-o depressa. Consciente de que isso já aproximava a sua hora, consciente de que sua hora era chegada, eu vou perguntar de novo: Jesus sabia tudo isso que eu relatei, que lhe iria acontecer depois do momento da celebração da ceia, sim ou não? Sim ou não, igreja? Sim ou não? Consciente de tudo isso, ele não vai permitir com que absolutamente nada do que ele está para viver depois roube dele a alegria do agora. Que capacidade fenomenal! Agora, essa não é uma capacidade apenas de Cristo, mas uma capacidade que foi compartilhada aos homens. Se assim não fosse, o próprio Cristo jamais teria compartilhado conosco o seguinte ensinamento: não cuideis de andar ansiosos por coisa alguma. Há uma capacidade em nós para que nós possamos fazer o que Jesus está fazendo nesse momento. O que Jesus vai fazer? Agora, no seu momento de celebração, ele vai aproveitar esse momento para dar alguns conselhos finais, para dar algumas orientações. Afinal, ele, na sua natureza humana, vai se ausentar. E você sabe que 3 dias é o suficiente para quem não está estruturado se afastar daquilo que aprendeu. A maior prova disso é que uma das primeiras realizações depois de Jesus, depois da ressurreição de Jesus, é ir de encontro aos discípulos de Emaús. De que discípulos são esses? Discípulos dos quais o próprio Jesus, antes de ser crucificado, já havia dito: ficar em Jerusalém. A ordem era para ficar em Jerusalém, não importa o que acontecesse, mas Jesus já vai ter que vir da ressurreição, tendo que buscar esses 2 que estão saindo da direção e do comando que ele havia dado. O próprio Jesus vai demonstrar momentos de descontentamento, não com a sua liderança, mas com a maneira deles aprenderem. Vez ou outra ele dizia: vocês são tímidos. Vez ou outra ele usava os discípulos como exemplo da geração. Oh, geração incrédula, até quando vocês me terão convosco? Ele estava dizendo: até quando vocês vão negligenciar a oportunidade de aprender comigo? É como se Jesus dissesse: se vocês estão tímidos agora na minha presença, o que será de vocês na minha ausência?
Então Jesus vai aproveitar esse momento de celebração agora para dar alguns comandos finais. Jesus vai falar sobre a manifestação do seu reino. E eu acho que dentre muitas coisas que fazem ele ser Deus, essa é uma das que me chama a atenção. Qual? Perceber que somos falhos, perceber que temos pontos de negligência, perceber que temos pontos de erro, mas ainda assim não nos destituir do comando que ele nos deu. Por quê? Porque na verdade não é que ele acredita em nós, é que ele acredita nele. É que ele acredita no investimento dele, no poder do nome dele, no ensino dele. Por que eu estou dizendo isso? Gente, dá uma olhada rápida entre os discípulos. E como diz o próprio Augusto Cury, olhando rapidamente por cima, você vê um sanguíneo, você vê um outro bipolar. E Jesus está entre todos eles, sabendo que um deles é o traidor e ainda assim consegue chamá-lo de amigo. Jesus está sendo hipócrita, leviano, sagaz? Não. O que Jesus está dizendo? Aquilo que você faz contra mim não muda quem eu sou para você. Amigo. Uma das coisas que fazem de fato Deus ser Deus na sua divindade é a consciência que ele tem, se assim eu posso dizer, de que ele sabe que faz por nós coisas que ele sabe que nós não somos capazes de fazer por ele, e mesmo assim continua fazendo, continua livrando, continua guardando, continua curando, porque a sua ira dura só um momento, mas a sua misericórdia se estende de geração em geração. Participando desse momento agora com seus discípulos e dando esse comando, Jesus vai dizer: olha, como meu pai me confiou um reino, eu confio esse reino a vós. Jesus não permite com que aquele momento seja destruído no coletivo por causa do que ele vai passar no individual. Jesus está dizendo a alguém hoje aqui: até quando você vai destruir o coletivo por causa de problemas individuais? Até quando nós vamos permitir que a nossa ansiedade não domine só a gente, mas também destrua o ambiente do lar, destrua a convivência conjugal, destrua a paz do ambiente de trabalho? Consciente de que vai viver todas essas coisas, o controle está em suas mãos. E o texto diz, irmãos, agora avalia comigo esse dia. Vamos comigo lá para aquela sala onde Jesus está com seus discípulos. Ele pega o cálice, ele pega o suco da vide e ele diz assim: este agora é o meu sangue que é entregue por vós. Eu estou fazendo essa aliança com vocês. Quem aqui gosta de culto de ceia, diga amém. Quem aqui costuma ter uma roupa especial porque tem em grau mais elevado o culto da ceia, diga eu aqui. Eu sei como é. É um culto que a gente chora mais, é um culto que a gente se entrega mais, porque a gente sabe do que está sendo lembrado. Agora imagine um culto, abre aspas, é só para você entender. Imagine um culto onde o homenageado é o celebrante. É só para você entender a oportunidade que os discípulos estão tendo ali naquele momento. Você imagina, irmãos, se por muito menos numa imagem não corpórea, mas na manifestação do Espírito, quando ele passa na igreja, já tem gente que cai de um lado, outro que chora 3 dias, outro que não consegue falar português, outro que é batizado no Espírito Santo, outro que é curado na hora. E quando alguém pergunta o que é essa doideira, você diz: Jesus passou lá no culto, rapaz, Jesus passou lá na palavra. Oh meu Deus, eu recebi uma coisa de Deus. Agora você imagina o lugar em que o próprio Jesus, sendo o Senhor, é também o dirigente do trabalho. É mais ou menos isso, é mais ou menos isso. Aí ele mesmo pega, ele diz: olha, está aqui, esse é o meu sangue que é entregue por vós. Aí ele parte o pão, e eu não sei, mas me parece que esse partir do pão é de um jeito que só quem for para as bodas do Cordeiro vai ver de novo. Porque os discípulos do caminho de Emaús andam com o Cristo ressurreto, andam com ele, falam com ele, ouvem ele, olham para ele e não identificam que é ele. Mas quando entram na casa, o texto diz que ao partir do pão um catuca o outro e diz: é ele. Que partir do pão é esse? Aí ele parte o pão e ele diz: olha, este é o meu corpo que é partido por vós. Ele diz: olha, eu vou fazer uma aliança com vocês. Enquanto todos nós não estivermos juntos para beber disso aqui, no meu reino eu não tocarei mais no suco da vide. Meu irmão, se tiver uma adega no céu, ela está guardada desde o dia que Jesus subiu, para poder dizer: eu só vou tomar de novo quando vocês se assentarem à minha mesa comigo no meu reino. Fez com eles uma aliança extraordinária. Quem está conseguindo se transportar para esse momento, diga glória a Deus. Quem está conseguindo se imaginar ao redor da mesa, imaginando o próprio Jesus servindo e conversando e sorrindo e amando e perdoando e instruindo,
Hoje a oportunidade, eu vou viver ela. Eu vou viver ela. Assim como Ele é, nós seremos. E como Ele é, nós o veremos. As bodas se aproximam. Agora os discípulos tiveram a oportunidade de viver uma prévia disso. Aí olha, gente, que coisa extraordinária. Prestes a viver tudo isso depois, o texto diz que tendo ceado, cantou um hino. Que será que Jesus cantou? Agora você imagina, se a pastora Marilé cantando, a gente já se arrepia. Eu fiquei chocada. Não. Aí fiz assim, pai. Quando vem alguém cheio de Deus e ministra, a gente diz, meu Deus. Você imagina Jesus terminando a ceia e puxando uma canção. E tendo dado graças, terminou ali e cantou um hino. Olha para alguém aí e diga, cante. Como assim, irmã Camila? Ora, gente, aqui. Vai ser cuspido, vai ser vituperado, vai ser exposto, vai ser moído, vai ser crucificado, vai receber canada na cabeça, vai receber coroa de espinhos, vai carregar a cruz, vai ser entregue por Judas, vai colocar a orelha de Malco no lugar, vai ser negado por Pedro. Tantas coisas acontecerão depois deste momento, mas veja, nada do que Jesus vai viver depois rouba dele a alegria de entender o que ele está vivendo agora. Irmã Camila, o que você está dizendo? Tem alguém aqui dentro dizendo, oh, que noite abençoada, como é bom ser ministrado por hinos, mas amanhã meu dia começa, amanhã eu tenho um julgamento, amanhã eu tenho uma providência na justiça, amanhã eu tenho que pagar uma dívida, amanhã eu tenho que ir na casa lotérica, amanhã eu tenho que negociar uma situação, amanhã eu tenho que assinar uma carta de divórcio, eu sei lá, tantas coisas para resolver depois, e você não consegue, você está se dividindo entre o culto e o que você vai fazer amanhã, entre o que você está vivendo aqui agora e o que você vai ver amanhã, e no final você não vive nada. Por quê? Porque o amanhã não tem o poder de mudar o seu hoje, e o seu hoje tem poder até de definir o amanhã, mas quando? Hoje? Não, só amanhã. Irmã Camila, o que você está dizendo? Estou dizendo que se eu ficar pensando no amanhã, eu não resolvo nada, mas se eu viver hoje, eu chego amanhã preparada, eu chego amanhã fortalecida, para receber o que eu tiver que receber, perder o que eu tiver que perder, assinar o que eu tiver que assinar. Quem é Jesus? Jesus é alguém que tem um controle incrível, Ele não permite com que aquilo que vai viver amanhã roube dele agora. Jesus está dizendo a alguém aqui, cante nessa noite, celebre nesta noite, adore nesta noite, o que você vai fazer amanhã já está entregue na mão de Deus, então celebre a comunhão hoje, adore hoje, dê lugar a Deus hoje, fale com Ele hoje, dê o melhor glória a Deus que você puder hoje, o melhor aleluia hoje é hoje.